Voltando aqui com o tópico 104.2, a gente vai estudar agora alguns comandos para fazer checagem das partições e ver informações detalhadas de cada partição, das informações das partições. Então a gente vai ver alguns comandos sobre isso. O primeiro comando, que é bem conhecido até, é o FSCK, que é File System Check. O FSCK vem de File System Check. Então é o comando que a gente usa para analisar uma partição e fazer as correções nas partições. Correções relacionadas a inconsistências, a blocos corrompidos, blocos que não podem ser lidos, que o Linux não consegue ler. Normalmente quando a gente tem um problema de queda de energia ou um desligamento abrupto da máquina, algum problema no disco e na partição pode acontecer. E quando isso acontece, a gente usa o FSCK para corrigir. Um ponto importante é que o FSCK só vai funcionar se a partição não estiver montada, ou se ela estiver somente em leitura. Só assim para ele conseguir analisar e recuperar esses erros. Um ponto importante é que o FSCK, deixa eu fazer um comando aqui, assim como o makefs, o mkfs, que é o comando que cria os file system, o FSCK ele tem umas variações, né? A gente tem o primeiro, o principal, que é o FSCK, e o FSCK acaba chamando outros. Então, quando o FSCK está trabalhando com sistemas ext2, ext3, ext4, ele vai acabar chamando o E2FSCK, que é propriamente o programa que faz esse tipo de checagem para sistemas ext2, 3 e 4. Se eu quiser fazer uma checagem, um FSCK para o sistema FAT, ou eu uso FSCK-T FAT, ou FSCK.FAT. O XFS também, ou FSCK-T XFS, ou FSCK.XFS. Na verdade, se eu usar só o FSCK, ele vai primeiro reconhecer, ele vai ver, analisar qual tipo de file system que aquela partição está usando e vai executar o correto. Se eu executar esse mesmo comando para o mkfs, eu vou ter um resultado parecido. Então eu tenho aqui o comando principal, que na verdade ele vai acabar chamando os outros, mkfs.fat, .xt2, xt3, xt4, e a gente vai usar isso. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma checagem no /dev/sda1, aqui ele não vai funcionar porque ele está montado. Então, FSCK, passo /dev/sda1. Ele vai dar um erro dizendo que o disco está montado. Vou pegar uma partição que não está montada, o SDB1. Posso usar o SDB1, Enter. Ele identificou que é um ext, né, um ext2, 3 ou 4. Então ele chamou aqui o E2FSCK e fez a checagem aqui. Isso aqui significa que não encontrou nenhum problema, está tudo certo com essa partição. Como tem pouco dado aqui, ele rodou rapidamente. E aí eu posso fazer isso com qualquer partição, por exemplo. Deixa eu rodar aqui um parted-l. Ele vai mostrar todas as partições e mostra também o tipo de arquivo. Então, se eu quiser fazer um fsck.ext4 nessa partição aqui, no sdb2/dev/sdb2, ele faz a checagem também. Então, eu posso usar tanto o FSCK, só o FSCK, o FSCK-T, o tipo da partição, espaço a partição, ou o FSCK, o tipo que eu quero. No caso aqui, por exemplo, fsck.xfs/dev/sdc2. Ele deu um erro porque a partição está montada. Eu montei essa partição para teste. Então, como o SDC2 está montado, ele não conseguiu fazer. Então, tem que ter atenção com isso. Então, esse é o FSCK. Antes de continuar, eu vou fazer alguns testes usando o XFS. Por padrão, o XFS não estava instalado na minha distribuição aqui no Ubuntu. Então, para instalar, eu fiz isso aqui. apt-get install xfs *. Ele vai instalar tudo que ele precisa
para usar o tipo de partição XFS. Ele vai instalar vários pacotes, todos os pacotes relacionados com XFS e todos os aplicativos, os comandos que o XFS usa. Então, se você não encontrar algum comando XFS que eu usar aqui, dá um apt-get install XFS. Bom, então esse é o FSCK. Ele vai ter algumas opções para uso, mas não muda muito daquilo que eu passei ali. Né? Então, se eu digitar aqui, por exemplo, man fsck, ele fala aqui, fsck, checar e reparar os file systems, e tem todas as opções aqui que eu posso usar com ele. Normalmente a gente vai acabar usando quando tiver algum erro na partição, etc. Que não é o caso aqui. Bom, o próximo comando que a gente vai usar é o dump2fs. O dump2fs é um comando usado para obter informações sobre determinada partição. Então, cada partição tem uma série de flags, de opções setadas, de parâmetros setados, que a gente vai conseguir enxergar com o dump2fs. Então, por exemplo, vamos ver o dump2fs do SDA1, que é a nossa partição real, dump2fs. Ele vai mostrar um monte de informação aqui, dos blocos, dos grupos. Para melhorar a visibilidade aqui, eu vou usar a opção "-h", que ele mostra o que interessa, na verdade. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo uma saída com todos os parâmetros, todas as flags, todas as opções que tem dentro dessa partição. Então, por exemplo, eu posso falar aqui, a partição, eu posso dar um nome para a partição, a gente chama de label, ou nome do volume. Essa partição não tem nenhum nome. Tem os atributos desse file system. Uma opção interessante aqui é Reserved Block. Toda partição, quando você monta, ele automaticamente reserva 5% para não ser usado. Então, 5% de toda a partição, por padrão, não é usada. Eu posso alterar isso depois, que é algo interessante de se mudar. Eu posso definir aqui com que frequência que eu vou fazer um FSCK automático. Então, por exemplo, eu posso definir aqui que a cada, por exemplo, esse maximum mount count, ele diz, depois de 75 montagens, eu vou rodar um FSCK automaticamente. Eu vou fazer uma checagem de disco automaticamente. Ou, a cada 2 meses, eu vou fazer uma checagem de disco automaticamente. Então, eu tenho vários desses parâmetros que eu posso setar. Aqui no dump2fs, eu só vou ver essas informações. Então, esse é o comando dump2fs, que mostra as informações. Esse dump2fs ele é usado para sistemas ext2, 3 e 4. Então, ele só vai funcionar para o 2, 3 e 4. Se eu quiser fazer a mesma coisa com um XFS, eu vou ter que usar o comando xfsinfo. xfsinfo, por exemplo, /dev/sdc1. Ele está dizendo que não está montado, sdc2 na verdade. Então ele mostra aqui as informações similares aqui para uma partição XFS. Então esse é o xfsinfo e o dump2fs. Dump2fs para XT2, 3 e 4 e o xfsinfo para partições do sistema de XFS. Tem outro comando, só para citar, do XFS, é o xfs metadump. O metadump ele vai tirar um extrato, fazer um dump da partição XFS. Então, eu vou dizer xfs metadump, a partição, e o nome do arquivo que eu quero gerar. Vou gerar o /tmp /dump xfs. Ele vai tirar um dump, mas ele só vai funcionar se a partição não estiver montada. Então, como essa partição está montada, eu dei um df aqui, a partição está montada. Eu montei para um teste. Ele não funcionou, ele só funciona com a partição desmontada. Deixa eu desmontar aqui então. Mount. A gente já vai estudar esse mount também. Então ele gerou um dump. Se eu olhar lá o /tmp /dump xfs, ele gerou um arquivinho aqui
que é uma extração da partição, de informações da partição. Bom, esses são os comandos para ver as informações de uma file system. Guardem principalmente o dump2fs. Agora, como que a gente ajusta? A gente viu lá as informações, mas a gente também pode ajustar e setar informações que a gente quer. Para isso, a gente vai usar o tune2fs, de fazer o tuning, né? Fazer ajustes e configurações na partição, no file system. Também só funciona, o tune2fs também só é para o ext2, 3 e 4. E o modo de uso é simples. Então eu vou, por exemplo, vamos definir um label. Ele tem várias opções aqui. Ver se ele mostra com help. Então ele tem várias opções aqui. Então, por exemplo, se eu digitar tune2fs -l partição teste no /dev /sda1, eu vou definir um label para essa partição sda1. Vou digitar agora o dump2fs -h /dev /sda1 dump. Se eu subir aqui, ele colocou o nome do volume como partição teste. Então ele setou essa flag, setou essa informação aqui. Outra informação que eu posso usar, eu posso mudar o tempo de checagem. Então, por exemplo, aqui ele está dizendo que a cada 2 meses eu vou fazer uma checagem. Vou executar um file system, um FSCK. Eu posso usar o tune2fs -i 1m, que vai dizer um mês, /dev /sda1. Então ele mudou aqui, definido o intervalo entre as checagens para tantos segundos. Então, vou rodar aqui o dump2fs. Ele mudou aqui o check interval para 1%, um mês. Posso mudar também quantas vezes eu quero. Depois eu tenho uma contagem que ele diz: a cada 10 montagens eu faço um FSCK, a cada 20 montagens eu faço um FSCK, que é esse maximum mount count aqui. Vou setar isso para 30. Então, tune2fs -c30 /dev /sda1. Então ele mudou o maximum mount count para 30. -m, aquele espaço reservado. Por padrão é 5, eu posso mudar para 2%, 1%. Porque imagina um disco muito grande, uma partição muito grande. Se você deixar 5% reservado sem uso, você está perdendo muito espaço. Então esse é um ajuste que é importante fazer em partições grandes. Então uma partição de 50 GB. Se você reservar 5% dessa partição sem uso, você vai perder muito do disco. Então você pode setar até mesmo para 0, para ele não reservar nada disso. Vou colocar aqui 1%. Então ele reservou só 1% para ficar livre aqui. E assim por diante. Vão ter várias outras opções que eu posso usar para ajustar o meu file system, fazer um tuning do meu file system. E eu posso consultar com dump2fs e atualizar, alterar com tune2fs. Uma última opção aqui do tune2fs é o "-j". O "-j" ele habilita o journal em uma partição que não tem o journal. Então, por exemplo, se você tem uma partição ext2 e você habilitou o journal, colocou o "-j", ele vai transformar esse ext2 na prática em um ext3. Então, como transformar um tune2fs, uma partição ext2, em uma partição ext3 com um journal? Tune2fs -j, o nome da partição. O tune2fs é usado por ext2, 3 e 4. No caso do xfs, o equivalente é o xadmin. Então, xadmin e o nome da partição. /dev /sdc2, por exemplo. Se colocar "-l" minúsculo, ele vai mostrar o label. "-l" tem que estar no começo. Então ele mostra o label aqui. Label teste xfs. Se eu quiser alterar, "-l" maiúsculo, novo label. Ele não pode ter o aspas aqui. Então, novo label.
ele mudou aqui o novo label. Então, só mostrar que o equivalente ao Tune2FS para um sistema XFS é o XFS admin. E para finalizar esse comando, esses comandos de tuning, de checagem, de consistência de um sistema, vamos ver o debug fs. O debug fs já é um comando mais avançado, já permite fazer coisas mais avançadas. Por exemplo, vou rodar aqui no /dev/sdb1. Se eu digitar aqui stats, ele vai dar as mesmas informações que aquele outro comando. Eu posso aqui no debug2fs fazer as mesmas operações que eu faço com o tune2fs, mas posso fazer algumas coisas a mais. Por exemplo, posso tentar recuperar um arquivo apagado, né, porque com o debug2fs eu consigo manipular inodes e encontrar informações de inodes. Então, ele permite mais opções, mais alternativas mais avançadas de manipulação do disco e do file system. Então a gente não vai precisar explorar muito o debug2fs, mas só para a gente saber a função dele, essas opções dele. Então eu vou digitar um key aqui, quit, e ele saiu. Para o XFS, o equivalente é o XFSDB. Então esses são os principais comandos quando a gente fala de de ver as informações do file system, de fazer um tuning dessas informações do file system, de ajustar essas informações do file system e de fazer a checagem, né? Checar o HD, checar a consistência do disco e corrigir problemas no disco causado, por exemplo, por um desligamento abrupto, etc. Debug2fs, debug-fs, tune2fs, dump2fs e fsck. Bom, por enquanto é isso. A gente se vê na próxima aula. Até mais.